Posiciona, posiciona. Tá gravando ainda, né? Eu corto já, eu corto. Vai. Beleza. Galera, boa tarde. Obrigado pela presença. Já fica sentado. Vamos fazer uma oração e falar com o Papai do Céu, porque o nosso som foi para a vala pela terceira vez. Segunda-feira tem que levar ele num autorizado de novo. Tá osso, mano. Vamos orar. Eterno Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por essa reunião. Obrigado, Senhor, pelo espaço que nós temos, pelo nosso tatame, por esse sábado, mas principalmente, Senhor, obrigado pela nossa vida. Que o Senhor se faça presente no nosso meio, que possamos não só treinar jiu-jitsu, mas falar de Ti. Que possamos, Senhor, não só alimentar o nosso corpo, mas a nossa alma. Que o Senhor seja o nosso principal alimento e que o jiu-jitsu seja uma ferramenta, Senhor, para que nós possamos Te conhecer. Que um dia nós possamos no céu treinar contigo. Muito obrigado por nossa vida. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Claro, a gente vai pular a parte do louvor, que o nosso som foi de arrasta para cima. Mais uma vez. E nós vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 4, versículo 19 em diante. Para quem não sabe, o Evangelho de João é o terceiro livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos. Ah, é o terceiro. É o quarto, obrigado. Mateus, Marcos, João, Lucas. Tem razão, Breno. Breno me corrigindo, é isso aí, Brasil. Para você que está me acompanhando no YouTube, eu me chamo João Amaro, estou à frente desse projeto que se chama Jugo Suave, onde nós usamos jiu-jitsu para a galera ouvir falar de Jesus. Lembrando que jiu-jitsu aqui não vale nada. A palavra de Deus está acima de qualquer coisa. Então, segura essa palavra aí no teu peito. João capítulo 4, versículo 19 em diante. Pega a visão. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Então disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte e nem em Jerusalém vão adorar o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os adorem em espírito e em verdade. Só para entrar no contexto, Jesus ia voltar para Jerusalém, resolveu passar em Samaria. Jesus estava arriado de sede, viu um poço. Naquele tempo não tinha padaria e não dava para comprar um Monster, então ele tinha que parar, tomar água. Mas aí que está o bagulho. Jesus não era um dobrador de água. Ele não podia fazer assim, a água subia. Ele precisava de o quê? De um balde. Viu uma mulher. A mulher chegou: mulher, joga esse balde aí, deixa eu tomar uns caroços d'água. Mas Jesus, tu é judeu, eu sou samaritana. Cadê teus machos? Tu é mulher de um monte de macho. Verdade. É tal, pá. Aquele diálogo que eu acho que vocês já estão ligados. Eu quero parar só nesse contexto. Ela falou assim: Senhor, os nossos pais disseram que aqui é o local de adoração, Samaria. Mas os judeus dizem que o local de adoração é Jerusalém. E aí? Aí Jesus pegou e disse assim: ó, nem Samaria, nem Jerusalém. Deus é um espírito. E importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Eu quero trazer para a gente hoje duas correções. Primeira correção. A gente tem um costume de dizer assim, ó, Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar. Mas tem um detalhe. Deus não está em todo lugar. Nós estamos em Deus. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu digo que Deus está em todo lugar, eu estou limitando Deus ao físico. Deus está aqui, Deus cabe nessa igreja, Deus está nessa praça, Deus está naquela padaria,
Deus não está em todo lugar. Tudo é Deus. Deus está em tudo. Ele é o que ele sempre foi. Deus não tem espaço. Ele criou o espaço. Tudo veio dele. Então, primeira coisa. Primeira correção. Deus não está em todo lugar. Né? Tudo é Deus. Nós estamos em Deus. Segunda correção. Muito importante. Deixa eu ver se o microfone caiu. Não caiu, virou Superman. Eu sou igreja. A gente escuta muito isso, né? Ah, eu não vou para a igreja, não. Eu sou a igreja. Agora me responda uma coisa. Arranquei esse dedo. Pum! Tá aqui o dedo da minha mão. Joguei no chão. O que é aquilo ali? Um dedo. A avó do Iago ficou doente. Foi para o hospital. Cortaram a perna. Pegaram a perna da véia. Enterraram a perna. Quando jogaram a perna da véia no buraco, foi que jogaram no buraco? A perna. Então, olha essa correção agora para a gente levar para a vida da gente. Eu sozinho não sou a igreja. Porque a igreja do Senhor é um corpo. Um dedo é só um dedo. Uma perna é só uma perna. O corpo é o conjunto todo. Então eu só sou igreja quando eu estou no corpo. Eu só sou igreja quando eu estou junto. A igreja é a igreja. É a igreja, né? Eu não sei se eu estou falando certo não, mas vai ter a galera que vai me corrigir, eu vou aprender. A igreja é a galera toda junta. Então, vamos recapitular essas duas informações. E aí, família? Pode ficar à vontade. Sobe, entra para dentro. Entra para fora não dá, né? É loucura. Então, recapitulando as duas informações que a gente viveu agora. Deus não está em todo canto. Eu não posso limitar Deus ao físico. Deus não está na matéria. Ele que criou a matéria. Ele que criou o espaço. E aí, meu irmão, pode ficar à vontade. Cadê o resto da galera? E aí, meu chapa? Os meu guerreiro. E aí, minha irmãzinha? Pode entrar aí, puxa a cadeira e senta no chão. Eu não vou cortar esse pedaço não. A galera tá chegando, então já era. Se você não gostar, pula o vídeo. E o mais importante dessa palavra de hoje. Eu não sou igreja. Ah, eu sou templo do Espírito Santo? Beleza. Mas quando a gente... É uma palavra muito de desigrejado, né? Tipo assim, ó. Ah, eu não vou para a igreja, não. Eu que sou a igreja. Não, cara, tu faz parte do corpo. Se você não estiver no corpo, você é só um pedaço dele. Igreja é o corpo todo. Beleza? Onde é que eu quero chegar? A gente aqui já teve... Hoje eu vou pegar mais leve nas palavras, porque a gente tem visita pequenininha. Beleza? Mas a gente já falou sobre coisas para maiores de 18 anos. A gente já pregou sobre aquele ato que a gente faz sozinho em casa, quando ninguém está vendo, naquele site que a gente não pode entrar. Né? A gente falou sobre aquele ato ilícito que a gente faz antes do casamento, que não pode ser feito só depois do casamento. E geralmente quando a gente fala sobre o pecado, a gente cria aquele clima fezes, né? A gente tá falando sobre o pecado, aí tem aquele clima de eu não falo nada. Aí o que foi que eu falei? A gente vive hoje uma febre de igreja, principalmente treinada. Igreja, eu tô falando da minha também. Eu também faço parte de uma igreja. Igreja da parede preta, luzinha amarela, aquela música que toca o teu coração, que faz você chorar, que você sente o espírito, que você clama, que você se emociona. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Isso aí é só emoção. Não é a presença do Espírito Santo. É só emoção. Crente que se converte com a emoção, quando a emoção passa, ele se desvia. Quando você é incomodado pelo teu pecado, também é o Espírito Santo. Porque quem é que me convence do meu pecado? É o pastor? É o padre? Não, é o Espírito Santo. Então, o que é que eu quero trazer? O que é que eu quero trazer com essa mensagem? Importa que adorem em espírito e em verdade. E se você passar
10, 20, 30, 40 anos na igreja e você nunca sentir nada. Se você nunca der um pulo para trás, nunca falar em mistério, nunca falar uma profecia, nunca falar em línguas estranhas, se você passar a sua vida toda dentro da igreja e você nunca sentir nada, e aí? Se liga uma parada. Abram a Bíblia de vocês aí, ó. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos também é no Novo Testamento. Todos os livros que a gente vai ver estão no Novo Testamento. Essas Bíblias que estão aqui, se vocês não tiverem Bíblia em casa, que Deus proteja vocês do maligno, vocês podem levar, viu? Romanos 12, 1 e 2. Amém? Lê aí, Breno, para nós. 1 e 2. Show de bola. Amém. Ei, galera, presta atenção no que Deus está pedindo pra gente. Culto racional. Mas na igreja não tem um mistério, não tem a emoção, não tem o sentimento? Tem. Mas eu não posso ser alimentado por isso. Quando eu busco a Deus, eu tenho que ser alimentado pela palavra de Deus. Eu não posso buscar uma igreja que tem uma iluminação massa, uma fumaça, um rock. Não, eu tenho que buscar uma igreja que tem o quê? A palavra de Deus. Se a igreja não tem a palavra, tem emoção. Vou lá, choro, saio da igreja, vou fazer as paradas que não deve. Onde é que eu quero chegar com isso? O jugo existe para vocês entenderem que ser cristão não é ser bitolado. Ser cristão não é andar com a Bíblia debaixo do braço. Ser cristão não vai me reprimir, usar um brinco, ter uma tatuagem, praticar um esporte, ir para um campeonato. Amanhã a gente vai para o campeonato, amanhã a gente vai trocar porrada. Ser cristão não me impede de jogar um videogame, de ir para o Sana. Ser cristão não me impede de andar de skate, de ir para uma praia. Mas eu não posso limitar o meu Deus primeiro à matéria. Eu não posso limitar meu Deus aos meus sentimentos, à minha cabeça. Deus é infinito, ele não cabe aqui. Eu tenho sempre que entender que estar com Cristo é uma luta constante, mas não é uma luta constante contra o diabo e as potestades e Satanás e a galera do mal. Não, é uma luta constante contra eu mesmo, contra as minhas vontades que estão inclinadas a pecar. De sábado passado para hoje, quantos leram 80 páginas da Bíblia? Loucura, né? Somando de sábado passado até hoje, quantos oraram 1 hora? Eu estou falando de 7 dias. Somando assim, 7 dias, deu 1 hora de oração? 40 minutos? 30? 20 minutos. Somando a semana todinha. 20 minutos, 20 minutos, 20. Deu para ler pelo menos uma página da Bíblia, uma, contando os versículos, uma. A nossa luta é essa daí. Porque quando eu sou cristão, quando eu quero parecer com Cristo, eu tenho que me alimentar com aquilo que Cristo me proporciona. E o que é que eu tenho para buscar Jesus? Oração, leitura da Bíblia, estudo da palavra, ir ao culto. Sabe por quê? Porque eu não quero. Eu não gosto. Tem um monte de culto que eu já falei para vocês. Tem muito culto que eu vou arrastado, meu irmão. Mas eu preciso ir, porque a minha carne ela é inclinada a fazer o que não presta. E eu não posso limitar a minha igreja aos pulos, aos gritos, ao choro, a falar o mistério, porque isso passa, é emoção. O meu culto ele é racional. O que é que Romanos está dizendo? Transforma o teu entendimento. Não te limita a esse mundo. Nós somos livres. Livres para fazer o que a gente quer e o que a gente não quer. Cristo veio para nos dar liberdade. Só para finalizar, a gente trocar porrada. Eu vou ensinar uma técnica para vocês como é que passam.
1 Coríntios, Palmeiras 2. Aí é loucura. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 32. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 32. E essa daí é a tua Bíblia lá do campeonato, é? 1 Coríntios 14, 32. É simples, é rápido, é eficiente e é uma facada. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Para finalizar, Deus não criou marionetes. Deus criou seres livres. Você tem todo direcionamento para buscar o conhecimento na Bíblia. Não é no que eu estou falando. Não é no que o pastor fala. Olha o que é que os bereanos faziam com Paulo. Eles iam ver se Paulo não estava falando miolo de pote. O jugo, ele tem que existir na vida de vocês não como uma igreja. Não como o caminho, porque o caminho é Cristo. Mas como uma luz, mostrando onde é o caminho. Aqui a gente não traz o nome de nenhuma igreja. Sabe por quê? Porque o nosso negócio é com Jesus. E se eu quero ser parecido com Cristo, eu tenho que buscar Cristo. E onde é que eu busco Cristo? Está aí, na mão de vocês. Aonde é que eu falo com Deus? Eu falo com Deus no colégio, eu falo com Deus no carro, eu falo com Deus no trabalho, eu falo com Deus treinando jiu-jitsu. Quando o Iago está em cima de vocês, fala, meu Deus, aí eu estou falando com Deus. Né? Busquem a Deus, busquem conhecimento, procurem entender qual é a vontade de Deus para a vida de vocês. Não se limitem ao que eu falo. Eu posso estar falando um monte de besteira, vão lá, comprove, leiam, vejam, estude, busquem. A placa da igreja, o prédio, as instituições, o CNPJ, vai tudo ficar aqui. Quem vai para o céu somos nós. Não pensem que uma igreja que grita mais do que uma igreja que grita menos, tem menos Deus ali e mais Deus ali. Não pensa porque aquela igreja ali toca reggae. Eu fiz um culto aqui, foi um reggae, um rastafari doido, mas não quer dizer que aquela igreja ali que canta baixinho, fofinho, não tem Jesus. Busquem ser iguais a Cristo. Se alimentem do que Cristo nos dá para nos alimentar. E evoluam. Essa semana, procurem ler uma página da Bíblia, leiam 2. Essa semana, orem 30 minutos. Não é 30 minutos direto não, galera. É 5 agora, 5 quando for dormir. Aí 5 no outro dia, já deu quanto? 15. Aí 5 de novo, 20. 5 minutos, o que é 5 minutos? Tu perde 5 minutos no Clash Royale. No Free Fire. Eu acho que uma partida do Free Fire é mais 5 minutos. Vocês perdem 5 minutos ralando. Eu tive que levar o Iago pro Dionísio porque ele se machucou, lutando. 5 minutos é um rala. Busquem a Deus. Não façam que isso daqui passe à toa. Show de bola? Fica aí. Vamos dar uma orada, falar com o Senhor e trocar porrada. Poderoso Deus, obrigado mais uma vez por nossa vida. Que possamos, Senhor, entender que o Senhor é Espírito. Importa que te adoremos em espírito e em verdade. Que o Senhor possa ser o Deus da nossa cabeça, o Deus daquilo que vemos, o Deus do nosso celular, o Deus do nosso videogame, o Deus do nosso jiu-jitsu. Senhor, seja o Deus da nossa vida. Que nós possamos aqui, Senhor, não só alimentar o nosso corpo, fortalecer o nosso corpo, mas fortalecer o nosso espírito. Que o jugo seja, Senhor, uma ferramenta para que essa galera entenda que estar contigo é muito mais rocheda do que estar perdendo tempo aí fora. Esperamos um dia, Senhor, poder treinar jiu-jitsu aí no céu. Esperamos um dia te conhecer face a face. Esperamos um dia que o Senhor ensine aquela técnica que o Senhor imobilizou a coxa de Jacó. Mas para isso precisamos andar contigo.